Bem, eu sou Cadu, como eu tinha dito para vocês. Eu faço parte de um coletivo em São Paulo chamado A Revolta da Lâmpada. A Revolta da Lâmpada ela surge com o viés do corpo livre, né? Nós entendemos que todos nós, independente da condição, independente da orientação sexual, do gênero, nós temos uma célula que é oprimida, que é o nosso corpo, né? Nós não somos tão livres quanto a gente pensa para ser e estar como nós queremos. E é em cima dessa luta que o coletivo se constrói, né? Então nós temos pessoas LGBTs, mulheres, pessoas vivendo com HIV, pessoas em várias condições que juntas, com esse denominador comum que é o corpo, a gente vai fazer as manifestações e começar a pensar maneiras de criar talvez mais do que uma resistência, né? A gente cria, antes da resistência vem uma consciência. A gente busca essa consciência do pleno direito ao nosso corpo, do pleno direito a ocupar os espaços, né? Bem, então, como vocês estão vendo, eu sou negro, sou LGBT, então eu vou, dentro do coletivo, eu vou ter esse papel, né, da transversalidade, ou de juntar essas duas coisas, né, de juntar essas duas características que estão em mim, para ver como é que a gente pode estabelecer essa luta, como a gente pode pensar isso. E cada um traz essa sua experiência para o coletivo. Você estava ficando bravo já, que não aplaudiu. E a revolta nasce o nome Revolta da Lâmpada nasce por causa não sei, vocês devem ter ouvido falar do ataque que houve na Paulista com 4 jovens com lâmpada fluorescente. E não a revolta não nasce um coletivo LGBT, ele nasce um coletivo pelo corpo livre, justamente porque o jovem que foi atacado foi lido, ele estava num corpo que foi lido como um LGBT, só que ele é um homem heterossexual. Um deles era gay, os outros eram heterossexuais. E o que foi mais espancado era um cara heterossexual. Então a gente usa essa questão do corpo livre, porque não importa tanto só o que você é, mas como a sociedade vê seu corpo e a liberdade que a sociedade dá para esse corpo em determinados lugares. Eu, por exemplo, tenho vários privilégios. Eu sou um homem branco, de classe média, sudestino, quer dizer, eu nasci aqui no Sudeste. Então, assim, a única questão é que eu sou viado. E isso me custou muitos problemas na minha vida, principalmente estudantil, já que a gente está falando aqui dentro de uma escola. Passei 22 anos da minha vida no armário, hoje eu tenho 41, quer dizer que eu passei mais tempo na minha vida no armário do que fora dela ainda. E muito por causa de todos os traumas que eu sofri na minha época escolar. Então, acho que a revolta vem trazer essa união também. Nós temos, como o Cadu falou, pessoas vivendo com HIV, pessoas do movimento negro, pessoas do movimento feminista, toda junta. Adoraríamos ter alguém do movimento indígena, mas ainda não estabelecemos esse contato. E é uma troca sobre a opressão que esses corpos sofrem. E a gente tem um método de atuação, que é um método que a gente chama de fervo também é luta. Então, todas as vezes que a gente faz alguma ação, ela é transpassada por arte e por cultura. A gente tenta passar a nossa mensagem através desses instrumentos. Oi, gente, eu sou o André,
E há pouco eu estava falando como a gente ia dizer dos bafos que a gente faz em São Paulo com a Revolta da Lâmpada. O Luiz falou muito bem, assim, a gente trabalha com essa máxima do fervo também a luta. Quando eu entrei na Revolta da Lâmpada, eu tive um pouco de dificuldade de entender o que é que isso significava na prática. E basicamente assim, a gente tem que encarar o fervo, ou seja, a festa de rua, a festa, os desfiles. A referência que eu acho que a maioria das pessoas tem primeiro na cabeça é a parada LGBT, né, de São Paulo, que é a maior do mundo. E muita gente acha que aquilo dali é só o fervo, de fato. Aquilo dali começa com luta, na verdade, né? O fato desses corpos, que a gente estava falando há pouco, os corpos que são dissidentes, né? Os corpos LGBT, os corpos negros, os corpos obesos, os corpos que envelhecem, todo tipo de corpo que você... As pessoas com deficiência, por exemplo, quando essas pessoas estão juntas na rua, né, elas estão impondo esse corpo ao resto da sociedade, dizendo que existem. E que, já que existem, tem que ser considerados em todas as instâncias da sociedade. Então, quando a gente está na rua, coloca um carro de som, como a gente faz todo ano. Esse ano, talvez não aconteça por várias razões diferentes, mas uma delas, e a principal, é o tipo de opressão que a gente tem sofrendo sistematicamente pelo Estado, que vai desde não conseguir licença para sair com o carro até ser multado, como a gente está agora por causa de um desfile do ano passado. Eu estou falando disso porque isso são níveis de repressão que a gente vai sofrendo, de opressão, que acabam refletindo, no final de tudo, num corpo, né? Quando a gente coloca esse carro de som na rua e a gente coloca artistas LGBT que normalmente não têm visibilidade ou que estão ali lutando para fazer a cena deles e delas todo santo dia e a gente coloca essas pessoas para falar sobre problemas, dificuldades, opressões que sofrem em cima de um carro de som na Avenida Paulista, com cerca de 1.500, 2.000 pessoas seguindo a gente, fazendo do fervo luta ao mesmo tempo, alternando música, alternando performance artística e alternando falas. Isso é muito importante, assim, é uma coisa que a gente entende que tem um alcance que é muito maior do que simplesmente ficar lá profetizando o apocalipse na Avenida Paulista, né? Então, isso é uma coisa que a gente tenta trabalhar no dia a dia. Acho que a gente ainda tem muito para trabalhar, mas a gente também tenta se articular com vários outros coletivos que tratam muitas vezes desses corpos especificamente. Então a gente tem articulação, por exemplo, com alguns coletivos de pessoas negras, a gente tem articulação com pessoas, com coletivos de pessoas positivas, vivendo com HIV, enfim, a gente tem articulação com vários outros coletivos para trazer esse conhecimento, trazer essas experiências para dentro do coletivo da gente, para a gente poder expor quando a gente está em algum lugar como esse daqui e ter conhecimento e ter representatividade para falar. É mais ou menos isso. Eu não sei agora como é que a coisa acontece, se a gente... Luciano, você quer dar uma palavra, saber como a gente articula a partir daqui?